Ai, ai, estou aqui antes de ir pro trabalho, fazendo o quê? Ó, gravando. E nessa semana eu tava comentando com uma amiga que também é mentora, a Helena, sobre como é complexa a nossa jornada, né? De mulher, esposa, servidora pública, professora, e a gente ter que conciliar todos esses pratinhos ainda com a nossa feminilidade, a nossa, necessidade de se maquiar, fazer as unhas, arrumar os cabelos, se arrumar. Hoje nós temos um evento no Tribunal especial para o Dia das Mulheres e vem ainda mais, essa mensagem na nossa mente, como a nossa rotina precisa ser muito organizadinha, precisa ser tudo muito programado para fazer dar certo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa semana, eu quero trazer reflexões sobre esse assunto, porque quem me segue aqui há mais tempo sabe como é que foi a minha jornada. Passei em alguns concursos escada antes de chegar no meu concurso fim, que eu nem sabia que era o meu concurso fim, porque a cada vez que eu era aprovada e nomeada em algum concurso, eu estava me sentindo tão sobrecarregada de estudar, de trabalhar, de conciliar tudo, que eu falava, não, agora deu, agora eu vou parar de estudar, eu não quero mais isso. Porque realmente, se a gente não cria uma consciência, se a gente não se coloca no lugar certo, o estudo ele passa a ser tortura sim. E a gente não pode tratar o estudo como tortura, a gente precisa tratá-lo como uma oportunidade de crescimento. Mas como fazer isso em meio a tantas outras responsabilidades? E é aí que entra algo muito importante e que eu sinto necessidade até hoje, que é trabalhar essa minha necessidade de fazer tudo da forma mais perfeita possível, de ser uma super mulher. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente precisa escolher quais as batalhas que a gente vai entrar. O que é a nossa prioridade no momento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que vocês sabem já. Eu estava num ritmo muito bom de academia, num ritmo muito bom relacionado à minha saúde. Foi a minha prioridade nos anos de 2024 e meados de 2025, até que a minha prioridade se tornou a mentoria. E aí, a saúde, o exercício físico, o corpo foi ficando de lado. E ao invés de me culpar, eu preciso refletir. Eu ainda cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha rotina. Eu vou para o trabalho caminhando, eu procuro fazer as coisas a pé dentro do possível. Claro que os meus exames, vou fazê-los agora, mas provavelmente não estão tão bons como estavam no ano passado. Mas, ainda assim, estão bons. Ainda assim, eu estou com o corpo em forma. Ainda assim, a minha mente está boa dentro do possível, né? Então, por que essa cobrança excessiva de eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo? Eu tenho que correr, eu tenho que malhar, eu tenho que fazer crossfit, eu tenho que fazer yoga. Por que a gente se sente tão pressionada a dar conta de tudo? Eu observo que os homens não têm essa pressão. Eles não se sentem obrigados a nada. Eles fazem as coisas quando eles querem, quando aquilo é um prazer para eles. Diferentemente de nós mulheres, que fazemos as coisas por uma imposição, uma cobrança que às vezes é interna. E é com essa cobrança interna que a gente precisa cuidar, muito mais do que a cobrança externa. A cobrança externa, ela existe sim. A sociedade ainda cobra muito mais das mulheres do que dos homens. Isso é fato. Se a mulher se arruma, é porque se arruma demais. Se não se arruma, é desleixada. Se ela estuda e vai atrás dos seus objetivos, é porque ela não pensou na família. E sempre vai ter uma justificativa para colocar você para baixo. É aquilo que eu postei esses dias sobre a esquiadora. Ela estava dando o seu melhor. Ela estava no seu auge. E ainda assim, o repórter tentou diminuir a conquista dela. Mas a cobrança interna é a que mais me preocupa. Muitos me cobravam sim, cobrava alta performance, ainda que de forma velada. Mas a maior carrasca de mim mesma era eu. Então, eu trago isso para sua reflexão. Quem está sendo o seu maior carrasco? Mulheres, nós precisamos nos unir. Nós precisamos unir a nossa força, a nossa mentalidade, os nossos quereres. A gente precisa conversar mais. A gente precisa estar mais entre mulheres. Eu tenho a minha grande amiga de mentoria, a Helena, a Marília, a Aline, Ellen, todas mulheres incríveis e que me inspiram a fazer melhor a cada dia. No trabalho, eu tenho outras grandes inspirações que eu nem posso nomear também com medo de esquecer de alguma. Mas quem sabe, quem me acompanha mais aqui, sabe que eu sou muito amiga da Ramila, uma grande mulher que veio do Piauí para o Rio de Janeiro. Maria Clara, mesma coisa, veio do Piauí para o Rio de Janeiro. A Débora, que é carioca, veio do subúrbio e está hoje auditora do TCRJ. A Aline, que teve uma outra história completamente diferente, que passou por baixos na família e que também está aqui. Mulheres extremamente inspiradoras. E que fazem eu refletir diariamente sobre o poder, sobre a grandiosidade das minhas conquistas. A minha mãe, desde que eu me entendo por gente, foi a minha grande inspiração de força feminina. Mesmo ela acompanhando meu pai militar nos diversos lugares para os quais ele era movimentado, ela se manteve firme, ela se manteve ativa, ela buscou opções para se manter trabalhando, para se manter estudando. E, ainda que ela não tenha conseguido construir uma carreira, ela construiu muita coisa. Ela construiu comércios, ela foi empreendedora, ela foi dona de casa, ela foi mãe, ela foi cuidadora. E ela é o meu grande exemplo de força feminina. E aí, eu não poderia vir diferente. Uma mulher forte, determinada e que por vezes assusta. Que por vezes tem os seus momentos de loucura, tem os seus momentos de estresse, se sente sobrecarregada também. Vocês sabem que eu gosto de cozinhar, eu gosto da casa organizada, eu gosto de dar atenção, eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer um trabalho impecável, eu gosto de estar presente, eu gosto de me preocupar com as pessoas que me rodeiam. E às vezes isso tudo cansa, às vezes isso estressa, às vezes a gente chega no nosso limite. Quer ver se a gente junta isso com o período menstrual? Aí
é realmente difícil. Mas eu acho que a gente precisa parar e respirar um pouquinho mais, se permitir um pouco mais, flexibilizar mais, tanto a nossa rotina quanto a nossa mente. Então, acho que já falei demais, agora eu quero que vocês coloquem aqui. O que vocês pensam sobre esse assunto? Para finalizar, lembrando, mulheres apoiam mulheres. Grandes mulheres conseguem fazer coisas extraordinárias juntas. Então, a gente deve se unir mais para nos protegermos, para que a gente consiga uma cuidar da outra. Um grande beijo e que a gente tenha uma Semana da Mulher de muita reflexão e de muito cuidado umas com as outras. Até mais. E contem comigo.